Você com certeza já viu que o Beef Protein tá voltando com tudo para as prateleiras dos mercados, das lojas de suplementos, para as redes sociais. Ele voltou. Para quem não conhece ele lá atrás, gente, já foi muito famoso, tá? Ele já foi queridinho, a proteína queridinha. E eu preciso te contar por que isso está acontecendo, por que ele tá voltando para as prateleiras e o que a ciência realmente diz sobre esse produto. Será que vale a pena você consumir Beef Protein como fonte de proteína? E por que toda marca que tá lançando Beef Protein tá misturando ele com colágeno? E eu vou te falar que pode ser que não seja um golpe. Vem comigo falar sobre isso hoje. Oi, gente, eu sou a Lívia, nutricionista e divulgadora científica aqui no YouTube, e aqui no canal é um canal que você encontra assuntos sobre nutrição, saúde, alimentação, ciência e muito mais. Então, se você gosta de ser uma pessoa bem informada, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho que tem conteúdo toda semana. E se você já viu que o Beef Protein voltou para as prateleiras do mercado, comenta aqui embaixo para mim saber. Aproveita e me segue no Instagram, @NutriLives, para me acompanhar mais pertinho, que lá eu mostro minha rotina, dou dicas mais rápidas. Eu acho que é legal você me acompanhar lá. Bora lá. Por que o Beef Protein voltou para as prateleiras do mercado? Por que agora é a proteína que tá todo mundo querendo também? Vamos direto ao ponto. O Beef Protein não voltou pro mercado por acaso, por sorte, por sei lá o que. Não, teve um motivo. O motivo é vocês. Porque aconteceu uma mudança de comportamento alimentar nos últimos anos, principalmente por conta das canetinhas. Então, o Whey Protein, ele ficou mais caro. Você já ouviu falar que o Whey Protein tá mais caro? Ou você já viu isso na prática, porque você foi comprar a sua proteína e viu que tava mais caro? Pois é, ele tá mais caro porque ele não tem matéria-prima mais de Whey Protein para as marcas fazerem produtos. Então, é lógico, você acha que a marca vai querer ficar sem vender? Não. Ela vai lançar uma segunda opção para ela continuar no mercado, que no caso é o Beef Protein. Então esse é o motivo dele ter voltado para as prateleiras. E para fabricar o Whey Protein depende da fabricação de queijo, né? Porque o Whey Protein é a proteína do soro do leite, né? Daquele soro, né, que sai na produção de queijo. Parece meio nojento, mas gente, é assim mesmo e é um processo muito limpo, tá? Só que é isso, não tem matéria-prima para as marcas produzirem o Whey Protein. Então o Whey Protein aumenta, só vai comprar o Whey Protein quem pode pagar pelo preço mais caro, ou vai recorrer a outros tipos de proteína. E como as pessoas não costumam consumir, por exemplo, proteínas vegetais, que é ervilha, soja, por conta de textura, ou até por preconceito mesmo, porque são proteína excelente, elas vão querer uma proteína animal. E o Beef Protein é uma proteína animal. Então, hoje, o Whey Protein, você já reparou que tá em tudo. O Whey Protein não é mais aquele produto, aquele potão, né, de proteína, que só consome quem vai malhar, ou quem tá fazendo exercício, ou porque fez acompanhamento. Não. O Whey Protein agora é a rotina de todo mundo. Porque o Whey Protein não é só esse pote de suplemento. Agora ele tá nas barrinhas de proteína, nos biscoitos, na água. Sim, eu já vi. Nas bebidas, o Whey Protein tá em tudo quanto é lugar, então falta matéria-prima, tá? É aí que entra o Beef Protein, com matéria-prima também de qualidade. O Beef Protein é a proteína hidrolisada da carne, tá? E muitas marcas misturam com colágeno, por alguns motivos a gente vai falar aqui hoje. Não significa que o Beef Protein é um produto ruim e descartável, tá, gente? O produto, ele tem um sentido. O que a ciência diz sobre o Beef Protein? Será que vale a pena você comprar? Será que ele vai se adaptar à sua rotina? Primeiro ponto é que o Beef Protein é uma proteína completa, tá, pessoal? É uma proteína que tem um aminograma com todos os aminoácidos essenciais. Então, até aí, ele compete super com o Whey Protein, tá? Tá aí, páreo com o Whey Protein. É empate. Tem todos os aminoácidos essenciais. O ponto em que eles se diferenciam em relação a aminoácidos é que o Beef Protein tem quase nada de leucina comparado com o Whey Protein. O Whey Protein tem bastante leucina, o Beef Protein não. E a leucina é importante para a produção de massa magra, tá? Para o nosso corpo. Lógico, o que importa é o seu consumo diário de aminoácidos e proteína, não só um produto, tá? Então não descartaria o Beef Protein também. O aminograma é diferente do Whey Protein. Ele contém todos os aminoácidos essenciais, perfeito. Mas em quantidade bem menor que o Whey Protein. E isso não significa que o Beef Protein é um alimento descartável, tá? Que não vai servir. Não é isso. Ele só não vai competir com os aminoácidos do Whey Protein. O Whey Protein ganha com certeza. E tem um ponto que poucas pessoas falam, é que o Beef Protein, ele é zero lactose. Ele não tem leite, né? Ele não é proteína da carne. Então, para pessoas que sentem desconforto gastro por conta do Whey Protein, aquele estufamento horrível, né, que acontece, pessoas que são alérgicas ao leite. Então, para pessoas que têm a restrição ao Whey Protein,
o beef protein vai ser uma super proteína, né? Então super vale a pena para esse público. Agora, a mistura com o colágeno, isso faz sentido? Isso é golpe? Por que as marcas fazem isso? Primeiro ponto que vem na minha cabeça, gente, é que você que está de olho nas proteínas do mercado já viu que o beef protein, ele também não é uma proteína barata. Você vai falar assim, nossa, agora tá metade do preço do whey protein. Não está. Se você achar isso daí, não vai ser beef protein, vai ser outra coisa que a gente não sabe o que é. Mas beef protein, com matéria-prima certificada, de qualidade, ele é caro também, ele não é tão baratinho. E você, a marca, né, a indústria misturar o colágeno com o beef protein, proteína da carne, isso é uma estratégia para conseguir baratear o produto e deixar num preço que as pessoas consigam comprar. Até porque, vamos falar a verdade, você não pode comprar ou não compraria o beef protein puro, porque ele ficaria fora do preço, completamente fora do preço. Então o colágeno ele tá ali, primeiro para agregar no valor total de proteínas e também baratear o custo, porque ele é bem mais barato do que o beef protein, tá? A matéria-prima de carne. E tem um outro detalhe, gente, é que o colágeno, polêmicas, o colágeno ele tem um perfil de aminoácidos péssimo, zerado. Então eu não priorizaria o colágeno na rotina de ninguém, porque olhando para métodos de estudos de proteínas, o colágeno não é uma proteína que tem um perfil de aminoácidos legal. Já que você vai consumir uma proteína, que você consuma uma proteína correta, uma proteína que vai te ajudar, tá bom? Então esses são motivos da indústria colocar o beef protein, né, com o colágeno. Novamente, não significa que o beef protein seja descartável, até porque é um produto, dependendo da marca que você for comprar, é um produto muito bom, sim, tá? Pra quem não tá podendo consumir o whey protein. Só cuidado com algumas marcas que podem estar abaixo do preço, mas tá ali muito mais colágeno e muito menos beef protein, tá? Então fica de olho nisso. Então, vale a pena consumir beef protein? Será que vale a pena comprar? Se você se encaixa nos perfis que eu falei, acho que vale sim. Se você tem intolerância à lactose, alergia ao leite, né? Restrições ao leite, né? Então tem vários tipos de público. Ou você que realmente não se sente confortável com leite. E tem mais um público, gente, porque eu tô vendo as marcas lançarem. Antigamente o beef protein, ele era muito aquela proteína que é como whey mesmo, viscosa e mais dos sabores chocolate e baunilha. Hoje eles estão fazendo sabores frutados, como se fosse um suquinho, né? Então tem frutas vermelhas, tem frutas roxas, já vi vários sabores de beef protein. Então para quem prefere consumir uma proteína que é mais suquinho, né, se incomoda com a textura, ele pode ser uma ótima opção também. No final das contas, o beef protein não é vilão e também não é um milagre. Ele serve para públicos diferentes, como eu falei aqui no vídeo. Se você gostou do vídeo, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui tem conteúdo toda semana. Me segue no Instagram, @NutriLives, para me acompanhar mais pertinho. Se você consome beef protein, se gosta de consumir, comenta aqui embaixo pra gente discutir um pouco e eu saber da sua experiência. Já compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que deva saber sobre esse assunto, porque é importante, né? O beef protein tá em alta no mercado. Até o próximo vídeo.